Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Páginas da Bíblia, nós estamos vindo aí de eventos maravilhosos. O povo saiu do Egito, o mar se abriu, aquela emoção toda que nós vimos no dia de ontem. E agora, meus irmãos, o Senhor continua acompanhando o povo nessa jornada inicial, né, rumo à Terra Prometida. Nós chegamos ao capítulo 17 hoje e eles fazem um dos primeiros acampamentos, que é o acampamento em Refidim. E aqui em Refidim o que acontece? Eles começam a ficar com muita sede, não tem água ali. E é interessante que nessa passagem o Senhor manda que Moisés pegue o cajado, bata na rocha e dali começa a jorrar água. Importante você saber que por 3 vezes no ministério de Moisés ele tira água da rocha. Nós vamos ver aqui em Refidim Moisés fazendo isso. Depois ele vai fazer isso também em Cádiz e novamente ele vai fazer isso em uma cidadezinha chamada Beer, né? B-E-E-R, Beer. Mas o que eu quero trazer para você de interessante, de curiosidade aqui sobre essa questão de Moisés tirar água da rocha? Meus irmãos, especialmente aqui em Refidim, há um mito, né? Há uma história entre os judeus, os rabinos contavam essa história. Essa história eu achei ela engraçada, por isso eu achei por bem trazer para você. Olha, presta atenção, é claro que isso não aconteceu, pessoal, mas o povo de Deus viveu tantas coisas extraordinárias que entre os judeus histórias mirabolantes eram contadas. Os rabinos contavam para os judeus que quando Moisés tirou a água dessa rocha, ele continuou a jornada pelo deserto e essa rocha começou a seguir o povo, dando água para eles por onde eles andavam. Bastante interessante essa história, já havia ouvido falar sobre ela? Acredito que não, porque é a história lá do judaísmo, né? É papo para rabino, nós não somos judeus. Mas é uma história bem interessante, né? Não me admiraria se fosse uma verdade. Chegamos ao capítulo de número 18. Pessoal, antes de ir para o capítulo 18, olha só. Nós vamos chegar numa outra passagem aqui também, aqui em Refidim. A gente vai ver que um inimigo chamado Amaleque, ele se posicionou para lutar contra Israel. Israel ainda não havia entrado numa batalha militar, né? Aqui a primeira batalha. E nós vemos aqui que Moisés ele vai para aquele evento onde ele chama Arão e Ur, né? E Moisés ele começa a orar. E o povo de Israel ele reúne alguns homens mais capacitados para a batalha. Quando eles estão lutando contra Amaleque, enquanto Moisés está orando e ele abre os seus braços, o povo de Israel começa a vencer a batalha. Quando ele começa a ficar cansado, começa a baixar os braços, o povo de Amaleque começa a vencer a batalha. E aí a gente vai ver que Arão e Ur, eles colocam algumas pedras ali para Moisés sentar e eles mesmos ficam segurando os braços de Moisés para o alto e aí o povo de Israel vence aquela batalha. Essa passagem é sensacional, mas eu quero trazer para você a exposição da passagem. Tem aqui um segredo atrás dessa história que os rabinos mais eruditos nos ensinam, que essa posição de Moisés ao abrir os braços te lembra o quê? Quando você passa lá pelo Rio de Janeiro, você está ali, Ponte Rio-Niterói, você olha para a esquerda, você vê o quê? Cristo Redentor com os braços abertos, né? Uma pessoa com os braços abertos lembram o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, alguns rabinos demonstram que aqui Deus já estava apontando para o povo futuro, né? Que a salvação viria por meio da cruz. Moisés orava em forma de cruz, o povo ganhava. Moisés abaixava os braços, o povo começava a perecer. A segunda questão que Deus está ensinando aqui nesse momento é que o povo deve depender da oração. Moisés orava, o povo vencia. Moisés ia parando de orar, o povo começava a perder. Bem interessante, não é verdade? Chegamos ao capítulo de número 18 e nós vemos aqui que Moisés vai reencontrar Zípora e seus filhos. Lá atrás nós vimos que Moisés levou Zípora e seus filhos para o Egito,
mas em algum momento, para poupar os seus filhos, para poupar Zípora de todo aquele atrito com Faraó, tudo aquilo que eles iam viver de aflição, de perseguição, ele os manda de volta para casa. E aqui Jetro, vendo que todo o perigo do Egito já havia cessado, leva a família de Moisés de volta para ele. É interessante que nessa passagem do capítulo 18, Jetro dá o seu famoso conselho a Moisés. Ele vê que Moisés se torna um líder espiritual, mas também jurídico do povo, ele se torna juiz do povo. E ele ficava o dia inteiro atendendo o povo de Israel, dando conselhos, julgando o povo. Então Jetro o instrui a que levantasse novos líderes em Israel e que ele fosse o líder dos líderes. Assim, dividindo tarefas, Moisés ficaria menos cansado, o próprio povo ficaria menos cansado, porque eles ficavam horas para serem atendidos por Moisés e todo mundo ficaria feliz nessa história aí, né? Moisés atende aí esse conselho e começam a se levantar as lideranças em Israel. Chegamos ao capítulo 19, meus irmãos, o encontro com o Senhor no Monte Sinai. Passagem importantíssima, né? Em resumo, aqui no capítulo 19, Deus convida o povo a se santificar de todas as formas, na alimentação, até nas atividades sexuais, no modo de se vestir, de todas as maneiras. Por quê? Porque Deus aqui firmaria a sua aliança da lei, né? A aliança que viria antes da graça. Essa aliança era muito importante, a aliança da lei iria se estender até a vinda de João Batista e de Jesus Cristo, então ela iria guiar o povo por mais de 1.300 anos, ela era importantíssima. Então o povo deveria se santificar, pois o próprio povo teria um encontro com o Senhor ali no Monte Sinai. É interessante que a presença de Deus no Monte Sinai santifica o monte até a base. Diz o texto que nem na base do monte o povo deveria tocar, pois ele estava santificado por Deus, Deus estava presente naquele monte. Eu quero falar sobre a lei, que a lei ela foi dada por Deus para manter o homem próximo a Deus, mas era uma proximidade à distância, tá vendo? O povo nem podia subir o monte, nem chegar no monte, né? Só os sacerdotes podiam chegar próximo do Senhor. Quero dizer aqui o seguinte, enquanto a aliança da lei aproxima o povo de Deus, porém mantém uma certa distância, a aliança da graça, feita em Jesus Cristo, cerca de 1.300 anos depois desse evento aqui, irá rasgar o véu e irá finalmente aproximar o homem de fato ao Senhor Jesus Cristo, né? Aqui na nova aliança, né, tempos depois, o homem será plenamente unido ao Senhor. E aqui nós terminamos então a nossa reflexão de hoje com essa última questão. O povo, para se aproximar de Deus, precisa se santificar. Essa é uma verdade para aqueles dias, essa é uma verdade muito atual para os nossos dias também. Beijo no seu coração, seja sempre abençoado pelas páginas da Bíblia.